Olá, muito boa tarde. Está começando mais um A Vida Não Para. Hoje repleto de informações, porque é o último dia do mês. E hoje a gente vai falar sobre a doença que mais mata homens no mundo todo. E aqui no Brasil não é diferente. O câncer de próstata está aí comprovando que precisa de atenção. E a gente vem com história de superação, a gente vem falando sobre mitos e verdades e tudo isso para você que está nos assistindo, para enriquecer um pouco mais o teu vocabulário aí, para você de repente chamar o marido, o filho, o pai, o avô, todos os homens da família para irem para o médico e cuidarem um pouquinho mais da saúde. Além disso, vamos mostrar um pouquinho das nossas peças. Eu quero te lembrar sempre que você que é artesão, você que é artesã de todo o Brasil, você também pode expor as suas peças aqui no nosso programa por uma semana. Basta você entrar em contato com @evangelizartv, que é o nosso Instagram. Lá você manda as suas fotos, manda seu contato e a gente vai trazer essas peças até aqui. A Amanda trouxe pra gente nessa segunda-feira, ela aqui na pandemia, via a avó, a mãe, todas as mulheres da família fazendo crochê e resolveu também começar a fazer crochê. E ela criou, né, essas peças lindas que hoje é o ganha-pão dela. Então é muito interessante falar disso porque através da arte as pessoas encontram saída financeira muitas vezes para as questões da vida. Então, fica mais uma dica importante para vocês. Nosso Pinheirinho está aqui para comprovar que é Natal. Natal já está batendo na porta de todo mundo e eu quero chamar você para ser solidário. Você que está aqui em Curitiba, eu vou chamar você, sabe para quê? Para você vir até aqui, conhecer a obra e principalmente, ó, tá vendo essas bolinhas aqui? Cada bolinha tem uma cor diferente, porque aqui dentro você pode fazer uma doação. Para meninos, uma bola. Os rosinhas são para as meninas, que são bonequinhas. Aí você tem os vermelhinhos, que são doces, guloseimas. Então tem muitas dessas bolinhas ainda para serem retiradas e você pode fazer a sua doação. Ai, Carla, eu tô muito longe. Eu tô aqui no norte, nordeste, centro-sul, sudeste. Como é que eu faço? Ou extremo sul do Brasil, lá na divisa com a Argentina. Você sabe que a Rede Evangelizar está em todo o Brasil. O programa é ao vivo para todo o país. Você também pode procurar a sua igreja, a sua paróquia, um lar de idosos, que seja na sua cidade, na sua região, una as pessoas, una os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas mais próximas de você e reúna essas pessoas para fazer essas doações. Pronto. Aí você já vai estar ajudando muitas pessoas perto de você também, tá certo? Agora vamos falar de Novembro Azul. Bem-vindos! Os meninos que eu recebo aqui no estúdio, como a gente estava conversando agora há pouco, o doutor Antônio Bruneto Neto e o economista e atleta Arnaldo Laporte Júnior. Bem-vindos, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Bem, para a gente começar a nossa conversa aqui, o doutor já veio aqui algumas vezes, já sabe bem como funciona, né, a nossa sala aqui, e ele veio trazendo a história do Arnaldo. Arnaldo, me conta aí, como é que surgiu o câncer de próstata na tua vida? Como é que chegou essa notícia para você e para tua família? Bom, é uma notícia bastante impactante, né? Mas como eu já vinha fazendo exames regulares faziam vários anos, eu acho que eu comecei a fazer há uns 15 anos atrás. Meu pai tem um histórico familiar, que meu pai teve câncer de próstata há 20 anos, e na época o médico falou, olha, fique preocupado e atento, porque o fator genético realmente é um dos mais que podem vir a te trazer um problema, né, no futuro. Então, faça os exames preventivamente e etc. Desde então, eu vinha fazendo os exames. E aí, no final do ano passado, em um desses exames de rotina, eu acabei detectando que teve uma alteração significativa no PSA e desde então, eu comecei a me preocupar, né? E busquei ajuda médica, obviamente o Dr. Bruneto nos orientou em todos os exames necessários para, a partir dali, ver qual era o melhor caminho, o menos danoso, para a gente poder dar continuidade e tratar o câncer, né? Lembrando que o câncer assusta muito a gente, e é uma palavra que a gente comentou anos atrás, ninguém nem pronunciava, né? E isso é importante, a gente falar sobre isso para poder encorajar as outras pessoas também a fazerem a mesma coisa. E eu descobri o câncer, acabei tratando, fiz alguns exames muito bons que hoje em dia existem com a tecnologia toda que a medicina também evoluiu bastante, e acabei fazendo biópsia, fiz a ressonância e depois eu fiz a cirurgia da retirada da próstata através de robô.
E assim, quanto robótica, tempo? cirurgia Desde robótica. do diagnóstico, da descoberta, até finalizar tudo O primeiro isso? momento do susto inicial foi em novembro do ano passado. Inclusive, eu estava numa véspera de uma prova que eu estava fora, que eu ia participar, e acabei fazendo a prova. E foi em novembro e a cirurgia robótica foi dia 30 de março deste ano. Nossa, Então foi super rápido, né? Então, digamos que nesse mês está completando 1 ano. Não, da descoberta Novembro do sim. ano passado para Da novembro descoberta agora. sim. Entendi. Tá completando 1 ano, mas da cirurgia foi final de novembro, dia 30 de novembro agora de 2023. Nossa. É. Que loucura, hein, doutor? Daí como é que faz, né? Um atleta chegando para você numa situação dessa, né? Uma coisa assim interessante, a gente fez o diagnóstico e o Arnaldo tinha uma prova, uma competição que ele iria fazer fora. E ele me perguntou assim, olha, Bruneto, eu posso competir? Eu tô treinando, eu quero fazer essa prova. E o câncer de próstata, em determinados estágios, ele permite que a gente estude com calma e até a intenção era essa, né? Aí no fim das contas ele acabou mudando, falou, não, vamos tratar, que eu tenho muitas provas aí pela frente depois, mas mesmo com o diagnóstico ele ainda queria fazer essa outra prova para ir tratar e já, né, seguir depois. Exatamente. O meu objetivo sempre era ver a situação e vamos dizer, qual seria o caminho menos prejudicial. Né, e o que daria para ser feito da melhor forma possível e, obviamente, mais rápida possível também para resolver. Eu acho que o fator principal e a mensagem é justamente essa, das pessoas procurarem e enfrentarem a doença. Né? Quer dizer, porque você não falar sobre, você ficar recluso em casa não vai resolver o problema e não vai tratar. Entendi. Agora, uma questão importante. Como é que a tua família recebeu essa notícia? Como é que foi para as pessoas ali? Você tem filhos? Me conta um pouco da tua história familiar aí. Eu sou casado há 26 anos, tenho 3 filhos, né? Todo mundo ficou surpreso, mas eu acho que eu transmito uma positividade muito grande para todo mundo. Então, acho que isso deixou todos eles um pouco mais tranquilos também. Então, eu falei, não, vamos encarar, vamos fazer a cirurgia, bola para frente, é questão de um tempo para eu me recuperar. E aí foi o que eu fiz realmente, né? E meus filhos me apoiaram, minha esposa também, mas assim, eu acho que eu transmiti para eles uma segurança muito grande, que seria mais uma dificuldade que enfrentamos e que temos que enfrentar na vida, né? Você é economista, mas você é atleta. Me conta um pouco dessa vida de atleta, né? Eu fiz provas e fiz esporte minha vida inteira. Eu não recordo nenhum momento da minha vida, eu estou com 55 anos, que eu tenha deixado de praticar alguma atividade esportiva. E sempre eu gostei muito dessa competição, de participar e competir, participar e competir. E aí eu venho há alguns anos já fazendo provas de endurance, de longa duração, maratonas, triatlons de longa duração, como Ironmans, Ultramans, triplo Ironman. Uau! Então eu faço provas de endurance nesse sentido. E essas provas mais pesadas, começou com que idade? A primeira que eu fiz acho que foi 35 anos. Com 35 anos, olha só. De maratona. Uau! Então não é tarde para... Não, quem está pensando, não, já estou com 25, anos que eu fiz a primeira maratona. Já estou com 30. Será que ainda é tempo para começar uma atividade física? Com certeza. Na verdade, certeza absoluta. A gente aprende ao longo ao longo da minha experiência esportiva e conhecem pessoas em diversos lugares do mundo onde iniciaram com 60 anos. Né? E estão praticando, etc. Eu conheci um senhor uma vez no Mundial de Ironman que ele estava com 85 anos, ele está no Guinness Book e ele fez um Ironman. Então, assim, não tem idade para isso. Né? O importante é a atitude que a pessoa tem em relação, não só à doença, como em relação à vida, como em relação à preocupação com a sua saúde, preocupação com o seu futuro, etc. Doutor. Um aspecto assim, bem importante, o Arnaldo, eu lembro isso claramente, ele chegou e falou assim, olha, eu vou me preparar para a cirurgia como eu me preparo para a prova. Então, eu quero entender, eu quero visualizar, quero ver como é que funciona. Então, acho que esse aspecto psicológico é muito importante, a positividade, o acreditar, ter apoio da família, ter apoio dos familiares. Ele é muito saudável, um grande atleta de altíssima performance, mas essa parte psicológica também influi até hoje na recuperação, né?
Isso é bem importante. Bem, já que a gente está nesse assunto, exames de PSA, né? O quanto eles são importantes, o quanto é importante você pensar na tua saúde, quer dizer, você não é só ir ao urologista e só pensar no exame, aquele exame que todo mundo tem medo, né? Mas principalmente o exame PSA, que é tão importante para descobrir outras questões ligadas a doenças nos homens. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem do Léo Coelho. Para o diagnóstico do câncer de próstata, o método mais conhecido é o exame de toque. Porém, um estudo realizado pelo Centro Alemão de Pesquisa do Câncer sugere que outros métodos sejam utilizados pelos médicos para identificar a doença nas fases iniciais. Um deles é o teste PSA, que por meio de uma amostra de sangue coletada do paciente, verifica o nível de antígeno específico da próstata. O PSA pode aumentar pelo crescimento da próstata, que é uma condição benigna comum, pode aumentar pela idade e pode aumentar por processos inflamatórios da próstata, prostatites, infecções urinárias, pode aumentar o PSA. O seu Márcio tem 70 anos e é engenheiro aposentado. Ele sempre manteve regularidade nos exames de sangue e de toque. Mas no final do ano passado, o teste PSA acusou uma alteração na próstata. Poucos meses depois, o seu Márcio realizou a cirurgia recomendada pelo médico. É uma operação muito simples, feita toda por robô. Eu saí da sala de cirurgia, do centro cirúrgico lá pelas 13 horas, do dia 14, do dia 15, e no dia 16, às 11 horas, eu já obtive alta. Como o seu Márcio descobriu a doença ainda no estágio inicial, o câncer não havia se espalhado para nenhuma outra parte do corpo. Com isso, a cirurgia dele foi um sucesso e atualmente leva uma vida tranquila, mas sem deixar de ir ao médico regularmente. Eu sempre fiz exame de próstata, de toque, fazia PSA a cada ano, 2 anos, e sempre fui acompanhando. Todo homem passou de 50 anos, eu sugiro obrigatoriamente fazer os exames preventivos, né? Esse médico urologista reforça a confiabilidade e a eficácia da coleta de sangue. Hoje em dia, 85% a 90% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos pelo PSA. E o PSA, ele, inclusive, consegue predizer a chance dessa pessoa ter câncer no futuro. Não existe nível de PSA seguro, qualquer nível pode ter câncer, mas quanto menor essa chance. O toque, ele é importante, porque em alguns casos, como eu falei, o PSA, mesmo PSA baixo, você pode ter o diagnóstico de câncer. Então o toque, ele complementa. De acordo com a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, atualmente são registrados mais de 1.400.000 casos de câncer de próstata em todo o mundo. A doença é responsável por cerca de 375.000 mortes todos os anos. No Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, mais de 70.000 novos casos de câncer de próstata são registrados por ano. Para os especialistas, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce da doença. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor o resultado cirúrgico, menor a chance de possíveis sequelas, melhor o resultado, a chance de cura desse paciente. Então, por isso que não adianta esperar vir alguns sintomas. O câncer, quando ele é pequeno, quando ele não se espalhou, é que ele tem maior chance de cura. Este mês é conhecido pela campanha Novembro Azul, de conscientização da importância dos exames, principalmente para homens acima de 50 anos ou a partir dos 45 anos para quem tem histórico da doença na família. Mas o tema deve ser abordado pelas famílias o ano todo. O problema, nós homens, a gente está muito preocupado com a questão do trabalho, com outras prioridades, né? Acaba deixando a saúde para depois. Mas é importante fazer os exames, é importante conhecer um médico de confiança, que a partir do momento que você conhece, que você tem esse acesso, tua qualidade de vida melhora. Então é importante ter essa consciência e os familiares ajudando. Hoje, as mulheres acabam ligando para o consultório para agendar consultas para os homens, para os maridos. Isso ajuda bastante também. É uma doença, tá, curável, tá? Às vezes não, né? Às vezes tem que fazer quimioterapia, radioterapia e tal, né? Mas eu sou um felizardo, acredito, né? Estou curado. Dr. Mark, da reportagem, já esteve aqui no programa também. Então, a gente traz essas informações para incentivar você que está aí do outro lado a procurar ajuda médica,
né? Porque realmente é importantíssimo procurar se munir de informações. E a gente traz essas informações todos os dias. Bem, pra gente emendar essa conversa, o Dr. Elke Werneck, que é um oncologista, ele tá fazendo um curso em Boston, nos Estados Unidos. E ele mandou um vídeo pra gente comentando um pouco sobre mitos e verdades. Vamos dar uma olhada? Hoje, estou falando direto de Boston, nos Estados Unidos. Eu estou aqui para um curso, para uma imersão numa grande instituição em câncer de mama. Mas o meu assunto hoje aqui com vocês é a saúde do homem, justamente porque estamos no Novembro Azul, isso mesmo. Um mês de atenção à saúde do homem, à saúde masculina. Eu, como homem, sei da resistência que existe da população masculina em procurar o médico e realizar os seus exames preventivos. Existem questões culturais que são atribuídas a essa atitude dos homens, mas a verdade é que isso precisa acabar. E eu conto com você, homem que está nos assistindo, e com você também, senhora, mulher, menina, para que peça ao seu esposo, ao seu marido, ao seu irmão, ao seu pai, para que ele converse com um médico. A partir dos 50 anos, o risco de doenças crônicas aumenta muito. Doenças como hipertensão arterial e diabetes também costumam aumentar após essa faixa etária. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre o câncer de próstata. Segundo recomendações das sociedades brasileiras de oncologia e de urologia, todos os homens, a partir dos 45 anos, devem ser submetidos a uma avaliação clínica com toque retal, que é o exame clínico do urologista, e a dosagem sérica de PSA, um exame de sangue. A associação desses dois métodos oferece uma acurácia superior a 80% na detecção de câncer de próstata. Qual a vantagem de serem feitos diagnósticos nessa fase da doença? As possibilidades de cura, em primeiro lugar, visto que doenças localizadas têm possibilidades curativas superiores a 90% a 95%. E, em segundo lugar, a menor toxicidade atribuída aos tratamentos. Quanto mais precoce a doença, menos intensivo, menos agressivo tendem a ser os tratamentos. Consequentemente, o homem deve viver mais e deve viver melhor. Por isso, eu reforço que todos os homens, a partir dos 45 anos, devem conversar com seus próprios médicos. Melhor do que o diagnóstico precoce, só a prevenção. E como prevenção, aqueles já tão conhecidos hábitos saudáveis. Práticas de atividade física, evitar a obesidade, alimentações in natura, evitando multiprocessados, não fumar. Esses são métodos que vão minimizar as possibilidades de você ter uma doença e indo ao seu médico, fazendo um diagnóstico caso essa doença aconteça em fases iniciais, eu não tenho dúvida alguma que você vai ficar curado. Tá bom? Fica essa mensagem para todos os homens e para vocês mulheres, para que vocês passem para os homens que vocês tanto amam. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até lá. Muito obrigada, Dr. Werneck, pela tua mensagem, pelo teu vídeo. Ele que está lá estudando para trazer mais informação ainda, para chegar mais munido de informação aqui para cuidar dos seus pacientes. Bem, como é que foi para você esse pós-cirúrgico? Né? Foi tranquilo? Depois você voltou a competir rapidinho? Como o Bruneto comentou, né, a minha preocupação era justamente sempre voltar a uma vida normal, né, mais próximo do normal possível, né, e naquele momento tinha uma dúvida grande que era como que seria essa recuperação. Então, quando nós decidimos operar, que foi final de março, nós operamos, aí eu tive 1 mês de recuperação pós-cirurgia e quando voltei para o consultório, conversando com o Bruneto, eu falei assim, quando é que eu posso voltar a competir, né, 1 mês depois da cirurgia? Ele falou, não. Pode voltar a treinar, obviamente, com cuidados, de maneira gradativa, né? Uma coisa bem inicial, mas você pode voltar a competir. Eu falei que eu quero me inscrever num Ironman hoje, né? Eu falei para ele na época, para daqui a 3 meses, né? Ele ficou um pouco assustado, né? Ele falou, não, mas você se conhece, você conhece o teu corpo, enfim. Em 4 meses depois da cirurgia, eu fiz um Ironman.
Uau. Né? Então, exatamente 4 meses depois da cirurgia, eu fiz o Ironman. Eu voltei a treinar. Obviamente, eu não treinei como eu treinava antigamente ou anteriormente, mas consegui competir. Fiz um Ironman, daí depois fiz mais um meio Ironman esse ano e a semana passada eu fiz um outro Ironman. Então, assim, voltei ao normal, espero o ano que vem estar competindo mais, né, e já me programando e organizando para as próximas competições, mas a vida é absolutamente normal. Obviamente tem alguns cuidados, tem alguns ajustes que precisam ser feitos ao longo desse período, né, como eu tive a semana até conversando com o Bruneto no consultório, ele falou, não, é muito recente a cirurgia ainda, apesar de eu já ter feito bastante coisa, mas é muito recente para a gente ainda não considerar um período curto, né, pós-cirúrgico, que teria que ser algo próximo de 1 ano. Corrija se eu estiver errado. E então, assim, o meu recado é: se cuidem, façam os exames, não tenham medo, né? Quer dizer, a cirurgia hoje em dia, com a tecnologia toda, é um privilégio podermos estar vivendo nesse momento, comparativo com anos anteriores, que eram situações completamente diferentes. Então, hoje a gente tem tecnologia que é para ser utilizada, também a nosso favor, em termos de recuperação, muito menos invasiva, muito menos danosa e com sequelas, né? Então, assim, façam os exames preventivos, não tem absolutamente problema nenhum. Essa questão que o doutor citou anteriormente ali na reportagem em relação ao preconceito do homem, eu acho que nós estamos em 2023, né? Então a gente precisa dar um chacoalhão, e quando houve casos como esse, similares a esse, que precisa fazer o exame, é importante, busque ajuda e hoje use essa tecnologia. Muito bom. Muito bom te conhecer a tua história, viu? Realmente é inspirador. Doutor, quero te agradecer e quero já deixar aberto para esse último recado, para quem está nos assistindo, fechando com chave de ouro agora o mês de novembro. Perfeito. Acho que a ideia é justamente essa. Acho que tem muita gente que tem medo de fazer o diagnóstico pelo tratamento. Eles imaginam que a vida vai mudar e vai mudar para sempre. Não, é possível a gente ter uma vida normal. Quanto antes fizer o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Às vezes só a cirurgia resolve, não precisa de quimio, não precisa de radioterapia. Um mês o Arnaldo estava treinando leve, que o treino leve dele é o treino pesado, acho que de todos nós juntos. Mas é possível sim tratar e ter a normalidade da vida, voltar à vida completamente ao normal. Tá certo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Prazer em te conhecer. Doutor, bem-vindo de novo. Muito obrigada mesmo. E com essas histórias inspiradoras e de sucesso, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. É menos de 1 minuto. Eu volto já. Estamos de volta agora com uma questão importante, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz com as suas plantinhas quando você viaja? Você larga elas lá de qualquer jeito? Qual que é o cuidado que você tem com elas? Ou quando volta, tá tudo seco, já não tem mais vida? Pois é, tem que cuidar das plantas, né, gente? Porque planta é vida dentro da casa da gente. As plantas reenergizam o ambiente, dão um ar mais livre, leve, né, pra gente viver na nossa casa. Então, quem vai dar dicas pra gente, será que é o Everton ou é quem tá com ele? Everton, você entende tudo de planta? Quem dera, Carla Lima. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. A minha esposa, sim, essa se aventura um pouquinho no universo das plantas. Eu dou um apoio ou outro aqui lá em casa, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Quando o assunto é cuidado com as plantinhas domésticas ali, né? Principalmente quando a gente vai viajar. Fim de ano tá aí, as festas de fim de ano, a gente costuma passar Natal e Ano Novo na casa da parentada, né? E larga a casa fechada com as plantas lá. E para orientar a gente com algumas dicas bacanas, importantíssimas, a gente vai trocar uma ideia aqui na Casa das Plantas com o André, paisagista. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Conta pra gente, André, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que tomar quando vai viajar e deixa a planta em casa? Tem planta que gosta mais de água, tem planta que não gosta mais de luz e não gosta. Conta um pouquinho pra gente. O grande cuidado é com a rega. Então a gente sempre aconselha, vai viajar. Então a primeira pergunta é, quanto tempo você vai ficar fora? Se forem só alguns dias, poucos dias, molhe bem as suas plantas antes de viajar e de preferência coloque ela num lugar que não tenha tanta incidência de sol, para que ela fique, mais protegida do sol. Se o seu vaso não tem acabamento, se a terra está exposta, uma boa dica é colocar um acabamento, uma casquinha, uma pedrinha ou mesmo um tecido. Para quê? Para diminuir a perda de umidade por evaporação.
Então, essas são dicas que funcionam super bem. Agora, claro, se você vai ficar mais tempo fora, você vai viajar por um longo período, estamos falando aí de mais de uma semana, vai para a praia, fica um tempão fora. Então, uma dica legal é você criar maneiras de continuar regando essa planta. Aí você pode, por exemplo, pegar uma garrafa PET, fazer um furinho, faz um furinho bem pequenininho, né, nela, com uma agulha quente ali, e deixa pingando água. Então você vai ter ali 2 litros de água que vão levar 3, 4 dias para pingar no seu vaso. Isso é uma dica caseira que funciona super bem, né? Agora, se você vai ficar mais tempo fora, aí assim, chama aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que te ajuda e fala, olha, amigão, vem aqui, por favor, pelo menos uma vez por semana e molha bem as minhas plantas. Se você regar pelo menos uma vez por semana, você já está bem assessorado, né? Que a tua planta não vai morrer de sede. Isso é importante, porque às vezes a gente vai viajar e não tem muito conhecimento de como lidar com uma planta ou outra. E assim, tem algumas espécies, né, André, que requer mais cuidado. E tem uma queridinha das donas de casa aí, e até homem que você já me falou que vem comprar planta aqui, que é begônia maculata. Essa aí tem um carinho especial, né? O pessoal adora, tava na moda aí, a planta da vez. Essas plantas que tem um pouco mais de cuidado, até um valor um pouco maior, né, um investimento maior, tem que ter um carinho especial para não perder ela, principalmente por falta de água. Eu vou chamar o nosso câmera aqui, ó, que está mostrando essas imagens, ó. Olha o repórter. Vem para cá, ó, vem para cá. Vou Chama dar ele. a dica de ouro aqui para quem está em casa. Tá vendo essa planta aqui, ó? Tá vendo que a folha dela é bem fininha? Então, isso aqui é um lírio da paz gigante. Toda planta que tem folha fininha é nativa de solo muito úmido. Então, ela aprendeu que como ela tem muita água no solo, ela não precisa segurar água para ela. Então, se você tem na sua casa plantas em vasos de folha muito fina, lembra, ela gosta muito de água, tem que regar muito. Agora, se você tem planta de folha gordinha, suculenta, cactos, né? Aquela folha grossinha, aí você sabe que você pode demorar mais para molhar. Você vai viajar, ficar um mês fora e ter um cactus, não precisa molhar, não precisa molhar. Mas se tem um lírio da paz, aí migão 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, se pega muito sol, muito quente na tua casa, põe para lavanderia, põe para um lugar mais fresquinho, encharca bem e toma esses cuidados. É isso aí, ó. Dicas valiosíssimas para você aqui no A Vida Não Para. A gente agradece imensamente o André pela participação aqui no programa. E hoje a gente veio fazer aqui, o Heron filmou durante o nosso link aqui. Tá no meu fundo aqui, ó, as mudas de jabuticabeiras. A jabuticaba que foi eleita aí a 2ª melhor fruta do mundo, segundo um site especializado em gastronomia e também alimentação, né? Então, ó, a gente volta com vocês aí no estúdio e já fica com aquele gostinho, aquela aguinha na boca que a gente vai trazer um VT contando tudo sobre o jabuticaba. É com você, Carla. Que delícia! Adoro! Uma das minhas frutas prediletas e acredito, né, Everton, que seja de muita gente. Obrigada mais uma vez, agradeço teu entrevistado, que deu dicas preciosíssimas aqui pra gente. Agora deixa eu te perguntar, os símbolos de fé na sua casa, você tem símbolos de fé? Eles existem pra gente lembrar todos os dias que tem algo maior acima da gente. Então eu vou chamar a Lígia, que vai te dar algumas dicas. Vamos ver? E agora quero falar com você que está acompanhando a nossa programação. Que tal evangelizar sua família e seus amigos e todos aqueles que você ama? Aqui, na Produtos que Evangelizam, temos várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Itens de várias devoções, em especial nossa coleção de Jesus das Santas Chagas. Terços de vários tamanhos de madeira, hematita e cristal. Temos também imagens em resina, gesso para você decorar o seu altar, além de diversos itens de decoração, como capelas, adornos, porta-chaves, para você deixar a sua casa ainda mais linda e abençoada. Não deixe de conferir nossa coleção de blusas e camisetas, modelos belíssimos como essa com bordado em pedrarias. Para as crianças, temos a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento super especial da Minha Primeira Bíblia, que foi escrita pelo padre Reginaldo Manzotti. Temos também a coleção dos livros do padre e a Bíblia personalizada de Jesus das Santas Chagas. E não podemos deixar de falar do nosso diário espiritual, que nessa versão 2024 está todo renovado, com 2 capas diferentes para você escolher, a azul e a cinza.
Esse diário é o mesmo que o Padre Reginaldo usa no programa Experiência de Deus. Ele é ótimo para organizar a sua rotina espiritual, ler a palavra de Deus e registrar coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Com ele, cada momento torna-se ainda mais especial. Gostou? Então, todos esses produtos e muito mais estão disponíveis na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. Tudo isso e muito mais, porque evangelizar é preciso. Obrigada, Lígia, querida. Agora eu deixo te convidar para a gente ir, sabe para onde? Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabe por quê? Porque lá tem um circuito gastronômico reunindo um povo, gente, que vocês não têm uma noção. Um povo que cozinha bem, receitas autorais. E é um circuito muito legal que reúne comunidades de vários cantos da cidade. Vamos ver? Nesta edição, 12 cozinheiros vão levar diversidade de sabores e tradições para um fim de semana de muita festa. Durante o circuito, eles vão ter a oportunidade de trocar experiências com renomados chefes que, na hora de avaliar os pratos, levam em conta a forma da apresentação, balanceamento dos ingredientes, liberdade criativa e o modo de fazer de cada um. O circuito gastronômico de favelas, além de empoderar, apoiar e valorizar os chefes, proporciona aos visitantes uma programação repleta de atividades culturais, como apresentações artísticas, roda de samba e shows gratuitos. A iniciativa promove uma conexão entre as pessoas, o resgate de histórias, de receitas de família e estimula a criatividade, além de ser uma grande oportunidade de estabelecer elos culturais entre quem mora no morro e quem está fora dele. Ai, que delícia! E que vozeirão, hein? Cris Torelli, nossa jornalista maravilhosa, fez a locução aí desse vídeo lindo falando de comida. E comida boa, né, gente? Comida das comunidades. Agora é o seguinte, hoje é o dia do síndico, você sabia? Será que o síndico passa muito perrengue no dia a dia nos condomínios? É isso que eu vou descobrir com um cara que inventou uma comunidade de síndicos para dividir em questões ligadas ao dia a dia de tudo que eles passam nos condomínios. Vamos lá? Vamos conversar com ele? Rafael Bernardes, tudo bem, querido? Bem-vindo! O Rafael, gente, ele é responsável por uma plataforma que reúne síndicos aí de todo o país. Tudo bem? Tudo bem, e você, querido? Tudo jóia. Rafael, me conta aí, como foi montar essa plataforma? Quero agradecer aí a participação do seu programa, a gente é bem fã aqui em São Paulo. A gente esteve em Curitiba aí no final de semana num evento e a gente adora a sua cidade, viu? Parabéns pelo programa. Bom, vou contar um pouquinho da história. Nós temos aí um advogado famoso e síndico profissional em São Paulo, chama Márcio Raskorski. Tem um programa aqui em São Paulo, é como se ele fosse o líder dos síndicos profissionais. E a gente se uniu para construir aí uma base de uma plataforma de relacionamento para síndicos profissionais. A gente via que a categoria síndico morador e síndico profissional estava sozinha, não tinha nenhum apoio, poucos os síndicos se conheciam, né? E a gente resolveu abrir essa plataforma para se relacionar com o síndico, melhorar a performance dele em São Paulo, que a gente sofre muito nessa profissão, né? Bastante, na verdade. Como é que é trabalhar com as pessoas no dia a dia? Porque assim, a gente sabe que eu, por exemplo, eu não moro num condomínio. Tá? Eu moro na rua, né? Eu tenho vizinhos ali da minha rua, né? Moro na rua é ótimo, né, gente? Eu moro numa rua que não é fechada num condomínio. Espero que vocês tenham entendido. Mas, enfim, a questão maior é que eu falo muito pouco com os meus vizinhos, mas eu até converso um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando você tá num condomínio, você tem essa conversa diária, querendo ou não, né? Porque você encontra com as pessoas todos os dias e todas as horas. É subindo e descendo escada, é nos corredores, é no estacionamento onde estão os carros. Como é que é trabalhar com tanta gente e entender o problema de todos eles? As relações humanas, elas já são difíceis pela sua própria natureza, seja no âmbito profissional e pessoal. Quando a gente se dispõe a cuidar do lar das pessoas, da infraestrutura, do patrimônio mesmo, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque, veja, o síndico profissional hoje é um colaborador do condomínio, é um contratado, que está ali para cuidar da segurança das pessoas, dos seus familiares,
cuidar do seu conforto e, no final, o seu patrimônio, o maior patrimônio físico, né? Não um patrimônio, que eu digo é um patrimônio físico mesmo. É a herança que você vai deixar para os seus filhos. E essa relação humana ela é muito complicada, ainda mais depois da pandemia, né? E com o surgimento do síndico profissional, fica uma dúvida na cabeça dos moradores. Então, você tem que ter muita inteligência emocional e muita paciência para saber lidar com o morador, né? Você tem que saber se relacionar com ele, além de ter conhecimento da profissão, que é nova, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Eu acho que esse hoje é o maior desafio. As pessoas estão um pouquinho, não vou chamar de violentas, mas estão um pouquinho mais expostas a dar a sua opinião de uma forma um pouquinho mais áspera. Então, você veja, o síndico profissional cuida das famílias, o síndico morador também, só que as famílias olham para ele e acham que ele é o mal de todo o condomínio. E é isso que a gente está tentando mudar com essa plataforma de síndicos, com esse coletivo de síndicos. A gente quer transformar a visão do morador e olhar para o síndico como um cara que cuida da família, da segurança do patrimônio dele. É bem difícil essa relação, mas a gente está começando, né? É uma profissão nova, tem o quê? 15 anos, 10 anos? Então, talvez esse processo de aprendizado, processo de inteligência emocional vai levar aí esse diálogo, vai melhorar esse diálogo. Isso é bem importante mesmo. Quero te agradecer mais uma vez, então, pela tua presença aqui. E quando você estiver em Curitiba, você, por favor, está convidado a vir pessoalmente ao nosso estúdio, tá bom? Iremos sim. A gente tem um grande parceiro aí, que é uma empresa de síndicos, que chama Informa Síndicos. Está sempre fazendo eventos na cidade e a gente está sempre participando. É o Michael Guedes. Ele cuida aí de mais de 100 condomínios na cidade de Curitiba. É um grande parceiro nosso. Tá certo, Rafael. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Gente. Muito bom. Então, antes do intervalo, quero mandar um parabéns bem grande para o meu grande amigo Rafael do Gloss, que é um síndico de mão cheia. E olha que tem que ter paciência, não é fácil, né, gente? Cuidar da vida de todo mundo dentro de um espaço para que todo mundo conviva em harmonia. Então, parabéns para você, Rafael. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta e agora o assunto é sobre os bebês, os bebezinhos, os pequenininhos, os recém-nascidos. Quero saber de você, você sabe quais são os testes que a criança faz logo que ela nasce nos hospitais? Não sabe? Então quem vai explicar pra gente é o Dr. Fabrício Solac, que é médico do Departamento de Neonatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla. São inúmeros os testes, né? Eu queria entender quais são eles, porque de uns anos para cá, eles foram aumentando, né? E com eles, a chance da descoberta de outras questões que a gente ia descobrir, sei lá, com 4, 5 anos de idade, quando já tivesse na primeira infância, né, esse bebezinho. Veja que assunto importante é esse, porque os primeiros dias da vida de uma criança, eles são determinantes para o que vai ser a vida dessa criança quando ela estiver adulta. A gente está falando de investigar essas crianças com vários testes de uma maneira que seja minimamente invasiva, que os bebês sofram o menos possível, mas que isso traga um benefício que a gente possa pensar num tratamento de uma doença que pode acometer no futuro. Realmente, como você falou, os testes foram aumentando com o passar do tempo. Muito por política pública, de a gente trazer alguns testes que eram opcionais, agora eles são obrigatórios. Mas toda a intenção disso é a gente descobrir doenças tratáveis precocemente nessas crianças. Que é bem importante. Então, antigamente tinha só o teste do pezinho. Hoje tem quais? Me enumere aí, me explica como são. O corpo humano tem vários órgãos, então a gente pode pensar de cima para baixo. A gente tem o teste da orelhinha, tem o teste do olhinho, tem o teste da linguinha, o teste do coraçãozinho e o teste do pezinho. São esses basicamente. O teste do pezinho, claramente, é o mais famoso, é o mais comentado, mas ele também foi mudando através do tempo. Lá no começo, eram 2, 3 doenças. Hoje a gente já está falando de 10, pensando em muitas mais doenças a serem pesquisadas no teste do pezinho. Isso se a gente estiver falando do teste do pezinho que é ofertado pelo SUS hoje.
A gente tem testes do pezinho que são testes ampliados, que são aí alguns planos de saúde cobrem, ou você pode pesquisar particular por sua conta, que cobrem ainda mais doenças. É muito interessante. E esses testes, eles são válidos só para que momento? É do nascimento a partir de quantas horas? A gente tem aí alguma variação conforme o teste. Então, o teste do olhinho, por exemplo, ele pode ser feito assim que o bebê nasce. Se o bebê já tiver com o olhinho aberto, eu já consigo fazer esse teste, porque como que é feito o teste do olhinho? É jogada com o aparelho do oftalmoscópio uma luz no olhinho do bebê e você quer ver o reflexo dessa luz. É como se eu estivesse jogando um flash numa câmera no olhinho desse bebê. Se esse reflexo estiver vermelho, presente, vívido, é um teste normal, tá tudo certo. Se alguma coisa chamar a atenção do pediatra, que é quem faz esse teste, ele vai ser encaminhado para um oftalmologista para fazer exames mais acurados para eu pensar num diagnóstico. Então, o teste do olhinho, os outros testes todos, eles não são testes que fazem diagnóstico. Mas eles dizem para você, essa criança precisa de uma investigação mais a fundo. Então, essa é a preocupação. Então, o teste do olhinho já pode ser feito assim que o bebê nasce, sem problemas. O teste do coraçãozinho, ele depende que o bebê tenha pelo menos 24 horas de vida. Por uma questão de fisiologia, da transição da circulação do bebê, como era dentro do útero para fora do útero. Mas é muito importante. O teste do coraçãozinho é essencial que seja feito. Não, se alguém tentar dar alta para o seu bebê sem o teste do coraçãozinho, pergunte o que está acontecendo, por que não foi feito. É muito importante que seja feito. O teste do coraçãozinho, ele detecta cardiopatias congênitas graves, que geralmente não se manifestam com sintoma nenhum ao nascimento. Então a criança não tem nada. Você olha para a criança, ela está bem, está normal, mas com 3 a 7 dias de vida, essa criança pode vir a apresentar algum sinal de gravidade muito intenso e até, em alguns casos mais graves, essa criança pode vir a não sobreviver. Então, esse teste ele indica que se faça um ecocardiograma, que é o exame mais preciso, mas isso já com 24 horas de vida, você já consegue indicar o exame. Dentro do hospital, né, doutor, é muito mais fácil das coisas acontecerem e dos exames serem feitos do que ser liberado esse pai e essa mãe que estão começando uma vida com esse bebezinho novo. O bebezinho também está chegando num ambiente novo. Até eles começarem a reconhecer que esse bebê não está bem, realmente não dá tempo, né? A gente não conhece essa criança ainda. Exato. Não deu tempo da gente conhecer o que essa criança é o normal dela, o que não é o normal. Então, por isso que tem esses testes. O teste da orelhinha, a gente não falou sobre ele ainda, ele é um teste que parece colocar um fone de ouvido na orelhinha da criança. É emitido um som inaudível e esse aparelho detecta se o retorno dessa onda está normal ou não. Se tiver... Então, a criança nem sente. Geralmente, tem que fazer com a criança dormindo. Se ela estiver chorando, o exame não vai dar certo. Não dura nem 5, 10 minutos. Nossa, é muito bem tranquilo. É muito tranquilo. É bem tranquilo. Eu vou dar uma pausa rapidinho, doutor, fica aqui comigo, porque eu quero te contar a história de um médico chamado Mohamed Feras. Ele é um refugiado sírio. E ele, gente, venceu situações muito difíceis na vida. E a gente preparou uma reportagem especial para vocês, olha só. A Guerra Civil da Síria, em 2011, fez com que muitas pessoas deixassem o país e procurassem refúgio em outras regiões. Algumas delas ainda tentaram ficar mais um tempo, mas a situação era cada vez mais complicada. Foi o caso da família do médico sírio Mohamed Feras. Ele, a mãe e mais 4 irmãos foram para o Líbano e de lá pediram refúgio a mais de 20 países. Só o Brasil aceitou a família toda. Após pesquisarem bastante, a escolha deles teve como destino a cidade de Curitiba. A gente fez uma pesquisa sobre onde morar no Brasil, a gente começou a pesquisar as cidades e tal. A gente decidiu Curitiba como a melhor cidade para morar. O Dr. Mohamed chegou à capital paranaense apenas com a roupa do corpo e o diploma de otorrinolaringologista na mão. No início, não sabia onde iria morar, onde comer e mal sabia uma palavra em português. Aos poucos, a ajuda de vizinhos e conhecidos foi se tornando fundamental para a família síria. A gente conheceu o nosso vizinho, que era um aluno de letras lá na UTFPR. Daí a gente conversou com ele fala super bem inglês, morava nos Estados Unidos. Daí ele falou, eu vou falar com minha professora de vocês. Aí eu acho que ela pode ajudar vocês de alguma maneira.
Daí a professora, depois que ela escutou a história do nosso vizinho, ela falou, não, chama essa família, eu quero conhecer. Daí todo mundo foi lá na universidade, lá na UTFPR, do lado da estação. Daí ela falou, eu quero fazer com vocês um projeto, eu quero meus alunos que eles começam a fazer aulas de português para vocês. Daí a gente começou a estudar lá na universidade, com os alunos de letras. E a gente ficou quase um ano estudando português lá. Fora toda a dificuldade por estar refugiado em um país diferente, o Dr. Mohamed passou por algumas adversidades para conseguir validar o diploma de médico aqui no Brasil. Ele precisou passar um ano em um hospital do Rio Grande do Sul até que, de fato, conseguisse exercer a profissão. Eu fiquei lá praticamente morando um ano dentro do hospital de clínicas. Esse ano me ajudou muito, de uma maneira incrível. Melhorou bastante a minha língua portuguesa. Comecei a conhecer muito mais a língua portuguesa médica, né? Então é totalmente diferente. Também tive muito contato com vários médicos, muitas especialidades. Eu refiz meu 6º ano de medicina lá. Com o diploma validado, o Dr. Mohamed, ao lado do irmão, que é dentista, abriu a Clínica Síria em Curitiba. Como forma de retribuir o acolhimento que tiveram no Brasil, desde 2016 eles atendem gratuitamente refugiados de outros países, com o projeto Eu Te Escuto. A gente sabe como é difícil achar um médico, achar um atendimento, se comunicar com o médico quando você acaba de chegar, por exemplo, no país. Então a gente começou a espalhar entre os refugiados quem precisa de ajuda do médico, do dentista. A gente atende bastante refugiado, sírios, africanos, venezuelanos, haitianos. Além disso, o Dr. Mohamed esteve presente em algumas missões humanitárias fora do país para ajudar pessoas em situações de risco. O ano retrasado eu trabalhei lá no campo de refugiado na Grécia, em Atenas. É o maior campo de refugiado na Grécia, que ele recebe bastante sírios que atravessam o mar para chegar na Europa, que tem também muito africano junto no mesmo campo de refugiado. Trabalhei com refugiados na França também. O ano passado foi a primeira experiência dentro do Brasil. A gente levou o trabalho para Roraima, nos campos de refugiados venezuelanos, lá em Boa Vista. Atualmente, o médico sírio vê Curitiba como a própria casa. Ele carrega no coração e na mente a missão de poder fazer da profissão uma maneira de ajudar ao próximo. Como médico, ser humano, você tem uma missão nessa terra, né? Você não fez medicina só para trabalhar como médico, você fez medicina para ajudar o próximo, ajudar o ser humano que precisa, entendeu? É uma sensação muito gratificante, eu sinto muito feliz em poder ajudar e sempre eu quero ajudar mais, entendeu? Doutor, o senhor é abençoado, viu? Muito obrigada por trazer essa história pra gente. É muito importante a gente saber que a nossa terra abrigou e abriga uma pessoa que tem um coração tão gigante, que ajuda tanta gente que precisa. Eu acho que é isso, a medicina é isso, né, doutor? É ajudar desde o bebezinho até as pessoas mais idosas, é ampliar esse amor e esse dom, né? Que história bonita e que legal de ver o doutor agora se dedicando a ajudar no atendimento de outras pessoas que passaram por situações parecidas com ele. Muitas vezes a gente atende pais de bebês que vieram de fora e que, às vezes, a trabalho, ou às vezes por diversas situações, e como a comunicação é difícil, né? Muito. Então, a comunicação entre pessoas que na mesma língua, às vezes, já é difícil, com línguas diferentes. Então, o que ele está fazendo agora, esse trabalho é maravilhoso. Parabéns aí. Maravilhoso, né? Doutor, para a gente arredondar o nosso assunto dos bebezinhos, né? Todos os hospitais são obrigados, é obrigatório a fazer todos esses exames, então começando com orelhinha, olhinho, língua e pezinho e coraçãozinho, ou tem essas diferenças, seja no hospital, seja na maternidade, onde for? Esses exames, esses testes de triagem que a gente fala, eles são todos padronizados. Em termos SUS, é obrigatório que seja feito, mas existem algumas situações em que, quando esse exame vai ser feito, se ele vai ser feito antes do bebê ter alta
ou se vai ser agendado uma data para que ele vá e faça na primeira semana. Isso vai depender de estado para estado, em algumas situações diferentes. Então, aqui de em repente, Curitiba, lá no norte, nordeste pode ser diferente daqui do sul, talvez a gente não esteja falando do da mesma sudeste. realidade, até por questões de disponibilidade de fazer, porque depende de um aparelho, né? O teste da orelhinha depende de um aparelho. Então, você tem que ter uma data que o aparelho esteja lá para que seja feito o exame. Se você tem um para cada maternidade, ótimo, você consegue dar conta. Se você tem que rodiziar isso, talvez eu precise de uma agenda. Entendi. Então, isso são realidades diferentes. O Brasil é muito grande, então é difícil da gente falar numa generalizada. Mas aqui em Curitiba, por exemplo, onde a gente está hoje, todos esses testes são feitos ainda na maternidade, antes do bebê receber alta. Isso é bem importante lembrar. Então, você pai, você mãe, tá aí do outro lado, você que vai gerando um bebezinho, tá esperando, né, esse momento tão delicioso da chegada dessa criança, já sabe de todos os testes, desses cuidados que realmente tem que ter na hora de receber essa criança no hospital. Doutor, agora pra gente arredondar, dicas pros pais que estão, os pais novos, os pais frescos, digamos assim, né, que estão recebendo esse bebezinho em casa. Atenção aos cuidados. Bebezinho chorou demais ou tem algum momento que tá estranho, aquela criança não tá dentro da normalidade, tem que correr pro hospital. Basicamente é assim, não se desespere. O bebê, ele é uma novidade na casa. Mesmo assim, já tenho outros 5 filhos. Esse é novo, esse você nunca teve em casa. É tudo novo. Então não se desespere. A criança chorar faz parte do desenvolvimento da criança, ela vai chorar. Não vale a pena você começar a chorar junto. Agora tem alguns sinais que a gente sempre tem que ficar atento, que é o bebê que está fazendo força para respirar, está com a temperatura mais alta do que devia. Então você pode, se você tiver um termômetro, aferir se não está com febre. Você perceber que o bebê está mais prostrado, está mais caidinho, não quer mamar de jeito nenhum. Essas situações são situações que alarmam, leva de volta para a maternidade ou para o pronto atendimento, para a gente não deixar passar nada. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada por ter trazido essas informações para dar uma luz na mente, né, dos pais e das mães que estão nos vendo e das avós e dos avós também que estão nos vendo, né? Muito obrigado. Então, só para encerrar, assim, em termos dos testes de triagem, mesmo que venha alterado, eu não encararia isso como uma situação de desespero, mas assim como jogar uma luz para eu pensar assim, beleza, vou atrás e vou investigar, vamos ver se está tudo bem com o meu filho. Tá certo. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E você que está aqui junto comigo, vamos levantar aqui? Vamos junto? Pode chegar aqui, porque agora quero mostrar um vídeo para vocês que eu sempre digo que a alegria, ela contagia. E não é aquela alegria, sabe? Aquela alegria pesada, assim, a pessoa acorda com aquele sentimento de vou deixar o mundo alegre. Às vezes você encontra um mal-humorado pela frente e às vezes fica meio contido, né? Mas olha só esse pessoal no voo aqui. Vamos mostrar aqui atrás? Olha esse voo, que divertido, gente. Amigo! Esse que tá aqui é o Sidney Magal, minha gente. Todo mundo cantando a música dele num voo comercial, um voo como outros tantos que ele deve pegar todos os dias, indo para Salvador, e o pessoal resolveu fazer festa junto com ele. É isso, a alegria contagia. Eu espero ter contagiado a sua tarde de alegria também. Amanhã eu volto com muito mais para vocês. Um beijo bem grande, a gente se vê. Tchau, Brasil!